Prepare-se para uma emocionante viagem ao passado. Vamos conhecer as incríveis descobertas arqueológicas que revelam segredos escondidos por milênios. Histórias fascinantes sobre civilizações que moldaram o nosso mundo. Neste vídeo iremos conhecer arqueologia, descobrindo as maravilhas perdidas do mundo. Durante escavações em Barra 1, no deserto de Al-Subia, no norte do Kuwait, pesquisadores poloneses e kuwaitianos encontraram uma pequena cabeça de argila com crânio alongado, olhos inclinados e nariz achatado, evocando uma aparência alienígena. O objeto, datado de aproximadamente 7.000 anos, oferece uma visão sobre uma das culturas mais antigas da Península Arábica. Barra 1 foi habitada pela cultura Ubaid, além de outras comunidades neolíticas árabes. Este local é um dos mais antigos assentamentos da Península Arábica, datando de 5.500 a 4.900 a.C. O encontro dessas culturas resultou em uma encruzilhada pré-histórica de intercâmbio cultural, manifestada na estatueta descoberta. Essa é a primeira escultura de argila mesopotâmica encontrada na região do Golfo, destacando trocas culturais e influência Ubaid. A estatueta possuía um significado simbólico, não sendo encontrada em contextos funerários ou domésticos. Pode representar a prática Ubaid de modelagem craniana, usada como marcador de identidade e status social. Durante os trabalhos de restauração de um prédio histórico no centro de Almaar, na Holanda, arqueólogos encontraram um antigo piso de azulejos complementado por um pavimento composto por ossos bovinos. O achado é o primeiro registrado no norte do país. Os ossos, todos metacarpos e metatarsos de bois, foram organizados em um padrão específico, com alguns posicionados com o topo voltado para cima e outros com os lados planos e cerrados, todos cortados na mesma altura, garantindo uma superfície nivelada. A data de instalação do piso ainda é incerta. Embora associado a construções do século XV, a casa no local foi edificada em 1609, sugerindo que o edifício pode ter sido construído sobre o piso. Outro mistério é a razão pela qual os ossos foram incorporados ao piso. Pode ser uma função simbólica, talvez religiosa, ou uma solução improvisada para preencher as lacunas entre os ladrilhos. O piso passará por uma análise mais aprofundada para investigar sua extensão original, e se os ossos podem fornecer pistas sobre seu uso. Os pesquisadores também querem encontrar outros exemplos semelhantes desse tipo de pavimento. Uma antiga estátua de mármore de um homem nu foi encontrada por servidores públicos da Grécia, enquanto preparavam a instalação de canos de gás em Atenas. Próxima ao Teatro Ódeon de Herodes Áticos, aos pés da Acrópole, acredita-se que a estátua represente o deus Hermes devido à sua localização e características estilísticas. Em comunicado do Ministério da Cultura, especialistas indicam que a peça estava em boas condições, e foi encontrada dentro de uma estrutura de tijolos retangulares entre vilas de burgueses ricos. Após a documentação em loco, a estátua será transferida para um laboratório de conservação, onde a equipe do Eforato de Antiguidades de Atenas iniciará os trabalhos de recuperação. Durante os séculos I e V d.C., o lado sul da Acrópole era conhecido por luxuosas residências decoradas com mosaicos e esculturas das renomadas oficinas temáticas. A estátua parece ser uma cópia de Hermes Ludovici, uma escultura de Fídias, que retrata o mensageiro grego como um jovem com um chapéu, chamado de Pétaso, e caduceu. A escultura original está no Palazzo Altemps, parte do Museu Nacional Romano, na Itália. Em uma missão subaquática na Sicília, Itália, pesquisadores da Universidade de Udine, em colaboração com a Superintendência do Mar da região da Sicília, descobriram um navio naufragado e 6 âncoras nas águas profundas da costa de Santa Maria del Focalo. A área estava soterrada sob areia e pedras, e precisou ser escavada por 3 semanas. Os arqueólogos verificaram que o casco do navio foi construído com uma técnica típica de populações ao redor do Mediterrâneo, datando a embarcação entre os séculos 5 e 6 a.C. Além dos destroços, a equipe encontrou uma coleção de âncoras. 2 eram de ferro, provavelmente do século VII, enquanto as outras 4 eram de pedras pesadas, datando da pré-história. O sítio arqueológico foi reportado à Superintendência do Mar em 2022, e uma inspeção subaquática foi realizada em 2023.
Esta descoberta representa uma contribuição extraordinária para o conhecimento da história marítima da Sicília e do Mediterrâneo, e destaca o papel central da ilha no tráfego e nas trocas culturais da antiguidade. Os envolvidos no projeto acreditam que o achado pode lançar luz sobre um capítulo importante da Grécia Antiga, que ocupou a Sicília até ser tomada por Roma por volta de 200 a.C. Estudar o naufrágio pode ajudar a esclarecer o comércio entre gregos e cartagineses, que lutaram pelo controle dos mares. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Uma pequena estátua de mármore branco, encontrada sob a parede de um templo na antiga cidade egípcia de Taposiris Magna, está no centro de um debate arqueológico. A peça, que cabe na palma da mão, e retrata uma figura feminina usando uma coroa real, pode representar Cleópatra, a última rainha da dinastia ptolemaica, mas isso não é consenso. Cleópatra VII, que governou de 51 a 30 a.C., foi uma figura histórica conhecida por seus romances com Júlio César e Marco Antônio. A estátua foi encontrada em um depósito de fundação, prática comum no Antigo Egito, onde objetos eram enterrados antes da construção de estruturas importantes. Em Taposiris Magna, cidade fundada por volta de 280 a.C., arqueólogos também encontraram um fragmento de uma estátua representando um rei com um Nemes, 337 moedas com imagens de Cleópatra VII, e artefatos como lâmpadas de óleo e um anel de bronze dedicado a Deus Ator. A missão liderada pelo arqueólogo Martinez há mais de uma década também localizou restos de um templo grego do século IV a.C. Martinez e sua equipe têm explorado extensivamente o local, incluindo um vasto túnel subterrâneo e áreas submersas, onde foram identificados restos humanos, cerâmica e estruturas ainda não datadas. O embalsamamento de corpos é uma prática conhecida no Egito Antigo e em partes da América do Sul. Um estudo revelou as primeiras evidências dessa prática na França moderna, entre os séculos XVI e XVII, entre a aristocracia. As técnicas usadas para embalsamar os corpos indicam que o objetivo não era preservá-los indefinidamente, mas até a cerimônia de enterro. O processo consistia em remover os órgãos internos, lavar o corpo e preenchê-lo com substâncias embalsamadoras. Até mesmo o cérebro era removido e os crânios cortados para permitir sua substituição. Pesquisadores analisaram 12 esqueletos enterrados em uma cripta da família Calmon no sudoeste francês. Em 2017, encontraram cerca de 2.000 fragmentos de ossos embalsamados, correspondentes a 7 adultos e 5 crianças. Em 2021, outra escavação descobriu o túmulo de uma mulher idosa embalsamada. O embalsamamento dos 12 indivíduos é idêntico ao descrito pelo cirurgião francês Pierre Dionis, em um manual de autópsia de 1708. A descoberta sugere que a família era não só rica, mas também de prestígio. Debaixo de uma avenida na cidade do México, arqueólogos descobriram um porto anterior à colonização espanhola. A escavação revelou uma doca e um canal onde um rio desaguava no Lago Texcoco, drenado após a chegada dos espanhóis. As paredes do canal são revestidas com estacas, e o cais tem 40 estacas transversais variando entre 40 e 137 centímetros de altura, feitas de madeira de abeto, reconhecida por sua resistência à água e ao apodrecimento. O achado estava na costa de uma península com vestígios de um assentamento pré-hispânico, e uma estrutura do período pós-clássico tardio, de 1200 a 1521. O riacho, transformado em canal navegável, passou a servir como oleoduto na era colonial, e no século XVIII, tornou-se o aqueduto de Chapultepec, com 904 arcos. O canal aparece no mapa de Uppsala, datado por volta de 1550. A largura máxima é de 1,80 metros, conectando-se ao Lago Texcoco, um espaço estreito, mas suficiente para a passagem de embarcações menores. Arqueólogos da Universidade Goethe, de Frankfurt, usaram tomografia computadorizada para analisar uma inscrição em um amuleto de folha de prata, revelando a evidência mais antiga conhecida do cristianismo, ao norte dos Alpes. O amuleto tem apenas 3,5 centímetros de comprimento e contém 18 linhas de texto enroladas em uma folha de prata. Ele teria sido usado em um cordão ou fita ao redor do pescoço e servido como um filactério para proteção.
Os amuletos eram particularmente prevalentes na sociedade romana antiga, sendo herdeiros da tradição grega antiga e inextricavelmente ligados à religião e à magia romanas. Essa tradição herdada provavelmente influenciou o amuleto de folha de prata que foi encontrado em 2018 nos arredores de Frankfurt, na cidade romana de Nida. De acordo com especialistas, o amuleto de folha de prata foi desenterrado em um túmulo datado entre 230 e 270, um período em que a cidade estava em declínio, devido a uma invasão dos alamanos, uma confederação de tribos germânicas. Os arqueólogos decifraram o texto no amuleto que diz: em nome de São Tito. Santo, Santo, Santo. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. O Senhor do mundo resiste com o melhor de sua habilidade a todas as convulsões, contratempos. O Deus concede bem-estar à admissão. Este dispositivo de resgate protege a pessoa que se rende à vontade do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, pois diante de Jesus Cristo todos os joelhos se dobram, os celestiais, os terrestres e os subterrâneos, e toda língua confessa a Jesus Cristo. Há referências históricas aos primeiros grupos cristãos na Gália e talvez também na província da Alta Germânia no final do século II. No entanto, evidências confiáveis da vida cristã nas regiões alpinas do norte do Império Romano geralmente datam apenas do século IV. Esta descoberta reescreve a história do cristianismo na região, e é a evidência mais antiga do cristianismo ao norte dos Alpes, antecedendo outras descobertas em pelo menos 50 anos. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de arqueologia, descobrindo as maravilhas perdidas do mundo. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!